Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 20 de janeiro, segunda-feira. Olha, eu antecipei no Boletim a Mais, Regina Duarte toparia, né, a proposta de Jair Bolsonaro, como aconteceu de fato. Nós noticiamos isso no site ao longo da tarde, inclusive com todos os detalhes dessas conversas, né, a conversa que ela teve com o Jair Bolsonaro mais cedo, e outras questões que ainda estão ainda na mesa, que ainda estão em discussão, né? A Regina Duarte topou, assumirá aí a missão de tocar a cultura do governo Bolsonaro. Tivemos aí várias reações no meio artístico, né? Já comento com vocês aqui algumas que eu destaquei, mas o fato é que a Regina realmente vai assumir a secretaria. Ela ainda está conversando com o Bolsonaro se consegue elevar o status da cultura, né, de secretaria para ministério. E claro, e aí depende de uma série de articulações, de conversas políticas. O próprio ministro Álvaro Antônio, que comanda aí o Ministério do Turismo, andou propondo que a cultura volte a figurar no nome do ministério. Mas não é isso que a Regina quer. Ela quer ter o seu próprio ministério, ela não quer estar subordinada a nenhum ministro. Ou no máximo, ter aí o vínculo da secretaria diretamente com a presidência. Então, várias questões, várias opções estão sendo negociadas. Ou retirar a Secretaria do Ministério do Turismo, colocar no MEC, ou colocar na presidência, diretamente na presidência da República, ou de fato recuperar aí o status de Ministério para a Cultura. Bom, então vamos acompanhar, vamos trazer todos os bastidores aí dessa nova, nessa articulação, né, que está acontecendo aí, do que acontecerá em relação a isso. Eu já apurei que a Regina Duarte, em relação a fomentar, né, fomentar a cultura, ela gosta muito da ideia de fomentar o nível técnico, ou seja, você fazer mais ou menos como o Senai faz, né, cursos aí que ensinem as pessoas a tocar um instrumento, né, a se expressar, técnicas audiovisuais, danças, etc. Ela acredita que você precisa instrumentalizar as pessoas para que elas então possam se expressar, né? Não há aí nenhuma diretriz ainda definida para que possamos reproduzir aqui para vocês, né, comentar, analisar, mas toda a atenção, né, inclusive a da classe artística, né, como eu comentei, separei algumas manifestações. Por exemplo, Maite Proença disse que a Regina não é perversa, nem cínica, nem nazista. Dentro do cenário que vivemos, ela é a melhor das possibilidades. Tivemos aqui também manifestação do Neila Torraca. Eu não votei nesse governo, mas meu voto é para a Regina Duarte, sou 100% Regina Duarte. Então, ele acredita aí que ela trará mais equilíbrio para acabar com essas brigas. A democracia que a gente está vivendo no país, ela grita, escandalosa, faz parte. Ele entende aí, tem uma perspectiva bastante otimista, inclusive do debate, né, do debate no meio artístico, debate político, né, que ganhou aí o meio artístico. Bom, nem todas as manifestações foram positivas. Zé Padilha nem quis se manifestar. Ele disse que não vou comentar sobre a Regina porque ela também já sabe quem o Bolsonaro é. E aí ele fez aqui uma série de críticas ao Bolsonaro, diz que o Bolsonaro nunca deve ter lido um livro, nunca deve ter visto um filme do Glauber Rocha, enfim. Também fez críticas Ana de Holanda, né, irmã do Chico Buarque, ministra da Cultura no governo de Dilma Rousseff. Ela disse que, olha, não posso comemorar o fato de Regina assumir a cultura, pois eu esperava dela um posicionamento mais firme em relação às declarações de Bolsonaro, de quando ele fala de filtro e faz defesa da censura, fecha aspas. Bom, o ex-ministro do Temer, da Cultura, o Sérgio Sá Leitão, disse que está torcendo para que ela permaneça, convença o presidente da importância estratégica da arte, da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento do país e realize um ótimo trabalho com absoluto respeito à liberdade de expressão e de criação. E parece que essa é a intenção. O Gilberto Gil também se manifestou, ele que foi ministro da Cultura do governo Lula, elogiou a Regina e disse que, olha, espero que ela veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela. Fez aqui, obviamente, uma frase bem enigmática, como é do Gilberto Gil. É claro, fazendo aqui uma série de condicionamentos. Obviamente que a Regina tem a sua própria visão da cultura e ele aqui está defendendo
as múltiplas visões, né? Ela tem trânsito e história, disse o Paulo Betti. Ela está sendo coerente, apoiou o Bolsonaro, é natural que assuma um cargo se ela deseja isso. Eu desejo sorte e boas realizações e acrescento, ela tem trânsito e história, o meio artístico pode apresentar propostas e ajudá-la. Bom, de fato, diferentemente do Alvim, a Regina é uma atriz consagrada, uma artista consagrada, é conhecida por todos, né? E ela conhece também todo o meio artístico, conhece todo mundo e, claro, tem ascendência, tem senioridade para poder chegar e abrir um diálogo, né, com todos os agentes, né, culturais. Bom, a Globo se manifestou também, soltou uma nota reafirmando a política interna da empresa, então se ela topando aí a vir para o governo, né, ir para o governo, vir porque eu estou em Brasília, então vir é porque ela virá para Brasília, mas ela topando ir para o governo, ela terá de desfazer o seu vínculo profissional com a Globo. Então, a Globo soltou nota comentando isso. É isso, então, novidades traremos em primeira mão para vocês. Vou seguindo aqui nas notícias. Vocês viram, quem não viu, Marcelo D2, no fim de semana, escreveu no Twitter uma barbaridade. Disse o seguinte: direita liberal é o caralho. Chega, tinha que fazer uma suástica na testa de cada um desses FDPs. Então, essa manifestação do Twitter no Twitter do Marcelo D2. E eu não vi ninguém se manifestando sobre isso, mas o deputado estadual Márcio Alberto do PSL acionou a polícia, foi lá, registrou uma queixa na 34ª DP lá em Bangu, no Rio de Janeiro, e pediu providências. Vamos acompanhar os desdobramentos. Bom, e o Roberto Alvim, o ex-secretário, tá? Ele pode ser alvo de responsabilização administrativa e criminal. O Ministério Público Federal está defendendo ainda a nulidade do edital que lançou o Prêmio Nacional das Artes, bem como as nomeações feitas pelo então secretário. A Procuradoria Federal de Direitos de Cidadãos, órgão que integra o Ministério Público, enviou à Procuradoria da República no DF uma representação. É importante deixar expresso que não há espaço no Estado brasileiro para flertes com regimes autoritários que fizeram da superioridade racial política de governo. Essa a manifestação do Ministério Público, tá? Bom, mudando a pauta, a gente que vem falando do fundão, sexta-feira, né, 11h45 da noite, o Jorge Oliveira tuitou. Eu, coincidentemente, estava já em casa tomando um vinho, lendo os tweets, e aí vi a manifestação do Jorge Oliveira, que disse apenas que o Bolsonaro tinha sancionado, né, o orçamento do ano para 2020 sem nenhum veto, né, integralmente, na verdade, que ele se manifestou. Bom, isso significava o quê? A sanção ao fundão eleitoral que faz parte desse orçamento, os 2 bilhões. Então, dei logo a notícia no site e isso se espalhou, obviamente, junto com as críticas, etc. Então, hoje publicamos mais cedo até a lista de partidos que serão beneficiados com o fundão eleitoral. O Bolsonaro já disse que não usará, né, a Aliança pelo Brasil não usará fundão eleitoral, uma vez que ela seja constituída como partido, mas outros usarão, né? Então, o partido que mais se beneficiará hoje, né, com o fundão eleitoral, vejam só, é o PT. Tá bom para vocês? A lista tá completa, está no site. O segundo é o PSL, enfim, 200 milhões para um, 180 para outro, 150 e assim vai, PMDB. Mas o PT é o que mais se beneficiará do fundão eleitoral aprovado pelo Congresso. O pessoal gosta de dizer, claro que é, óbvio que é. Foi uma negociação extensa, a gente bateu muito, evitou que fosse para 3.800. Temos um vídeo explicando isso detalhadamente, falei sobre isso na semana passada, está no nosso canal no YouTube. Mas foi sancionado pelo Bolsonaro também, sim, também, e o PT será o partido que mais se beneficiará do fundão eleitoral. Ponto. Notícia, ponto, fato. E a Aliança pelo Brasil vai alterar o seu estatuto. Lembra que a gente publicou? O pessoal ficou reclamando, a gente falou, olha, está usando aqui, o estatuto prevê o uso do fundão eleitoral e agora, em função da pressão que foi feita,
o Aliança pelo Brasil vai alterar o estatuto e vai incluir o veto expresso ao uso do fundão eleitoral. Então olha só, olha que interessante. Quando eu publiquei, fui atacado. Todo mundo falou, não, é obrigatório, tem que ter no estatuto o uso do fundão eleitoral. Aí eu expliquei que não, que a obrigação é do fundo partidário. O fundão eleitoral não tem nenhuma previsão legal de conter isso em estatuto. E a prova está aqui, tá certo? Quem estava falando a verdade? Quem era fake news? Né? A tesoureira do Aliança, a Karina Cufa, advogada, foi ao Twitter dizendo que era fake news, que era obrigatório, etc. E está aqui, vai ter de alterar. Vai ter de alterar? Não, vai alterar por conveniência, né? Por decisão deles, vão alterar para ficar claro que eles não vão usar o fundão eleitoral. Parabéns! Isso significa o quê? Que não é obrigatório. E que eu tinha razão quando falei. Então, olha, vamos ter um pouco de, sabe, botar um pouco de pé no chão, entender, ler, estudar antes de sair, né, detonando, né? O pessoal está muito com os nervos à flor da pele e a gente precisa entender que uma informação, um fato, aquilo que é comprovado, a gente coloca na mesa para o debate. É o debate, isso aqui que evolui. Olha que legal. Quem está aí se filiando ao partido vai ter já a garantia de que o partido não vai usar o fundão eleitoral. Não é melhor assim? Então pronto. Vamos em frente. Justiça condenou João de Deus, esse criminoso, abusou aí, estupros vários. Esse aqui é só de 5 mulheres, né? Durante os seus atendimentos espirituais. Foi condenado a 40 anos de reclusão em regime fechado. Vamos em frente. Bom, comentei mais cedo no Boletim a Mais sobre aquelas fugas, né? Aquela fuga, mega fuga, lá do presídio em Pedro Juan Cavalheiro. 75 membros do PCC já caiu, olha como é que é interessante. Acontece um negócio desse lá no Paraguai. Tá todo mundo já, o diretor do presídio acho que foi preso junto com outra diretoria. O pessoal já está aqui, o vice-ministro de Polícia Criminal renunciou ao cargo. Olha a crise, né? Isso significa o seguinte, não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. Importante entender isso porque senão fica aquela coisa assim, não importa, né? Não importa, vamos em frente. Não, importa sim. Isso aqui é um absurdo, né? Esses criminosos todos soltos, criminosos de alta periculosidade. Sim, tinha separado para vocês aqui, olha, no Ceará, o prefeito de Fortaleza, o prefeito de Eusébio, na região metropolitana, demitiu seu secretário de Cultura, Léo Abreu. Por quê? A gente publicou a foto. Aí a demissão foi por causa de um espetáculo circense ocorrido na cidade, obviamente aqui com apoio da Secretaria de Cultura, em que você tem atores seminus. O prefeito disse que deturpações graves aconteceram, ferindo a ética, os princípios religiosos e a moral. Gente, olha, é aquela velha história, você pode fazer o que você quiser, mas quando você mistura dinheiro público, espaço público, aí a coisa muda um pouco de figura. Então essa é a diferença. Você vai financiar o quê? Você vai permitir o espaço para quê? Porque, claro, você está no espaço público, nem todo mundo quer assistir aquilo ali. Está no espaço privado, faça o que quiser. O espaço público é diferente. Notícia boa aqui, olha. O Brasil pulou do 9º lugar para o 4º lugar em investimento estrangeiro. O IED, investimento estrangeiro direto no Brasil, registrou um crescimento de 25% em 2019, dados da Conferência Nacional da ONU para Comércio e Investimentos. No ano passado, o país foi o 4º principal destino de recursos estrangeiros produtivos, não é capital especulativo não. Entre 2018 e 2019, o IED, avançou de 60 bilhões para 75 bilhões. Nas Américas, com exceção dos Estados Unidos, obviamente, o Brasil foi o que mais recebeu investimentos. Além do Israel, terminaram o ano à frente do Brasil, China e Singapura.
Trata-se do melhor resultado para o país em 7 anos. Olha aí, notícia boa. Para quem acha que eu sou só o mensageiro da desgraça, não, tem notícia boa também. Outra notícia boa, o prazo do juiz de garantia está na mão do Fux. Ele, como vice-presidente do STF, assumiu hoje o plantão do judiciário. Assumiu no domingo, ontem. Vai comandar aí o STF no recesso e, coincidentemente, recebeu das mãos da CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, mais uma ação questionando a constitucionalidade do juiz de garantias. A entidade pediu uma nova liminar para suspender a implementação do Instituto, né, do juiz de garantias, o que pode ir além dos 180 dias fixados por Dias Toffoli. Então a gente está acompanhando esse assunto passo a passo para trazer para vocês em primeira mão qual vai ser a decisão do Fux. Claro que se ele decidir contra o que o Toffoli decidiu, e ele tem as suas próprias convicções jurídicas, claro que vai ter um estranhamento lá dentro. Mas a gente já está cansado de dizer, né, e de estudar esse assunto, de mostrar que esse negócio de juiz das garantias ele é inaplicável no Brasil hoje. Então vamos acompanhar. Bom, procurador Lucas Furtado, que representou no TCU lá contra o Fábio Van Garten, fez um pedido adicional ao CGU para ter acesso a 26 casos de conflito de interesses que seriam semelhantes aos que foram analisados pelo órgão lá desde 2014. Tá? Isso um registro. E encerro por aqui o Momento Antagonista. Nós temos várias outras notícias também. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no meu Twitter, @ClaudioEdantas. E a gente volta amanhã, né, com o Boletim a Mais e também com o nosso noticiário em tempo real, a cobertura mais ágil do país, da política e de outros temas centrais. Eu agradeço sempre a audiência de vocês, não deixem de curtir o vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais e a gente se vê amanhã. Tchau!